Boa tarde, sou o professor Luiz. Vamos começar nossa aula sobre Revolução Industrial. Sabemos que a Revolução Industrial teve seu auge no século XVIII, porém, os seus antecedentes, os momentos que antecedem, iniciou lá no século XVII, tá bom? Então vamos prosseguir nossa aula. Qualquer dúvida, antes de mais nada, quero deixar meu contato com vocês. Envie suas perguntas, sugestões, seus e-mails para luizcpmarques30@gmail.com, ok? Estarei respondendo assim que for possível. Vamos continuar então nossa aula. O significado da Revolução Industrial para os nossos dias. Profundas mudanças no modo dos seres humanos viverem, principalmente em relação a duas pequenas palavras aí que eu coloquei em destaque para vocês: artesanato e manufatura. O artesanato, todos nós sabemos que ele é produzido de uma forma manual. No entanto, geralmente era produzido pela mesma pessoa ou pela mesma família. Percebam a imagem que eu coloquei para vocês no canto inferior direito, uma pessoa, um rapaz, produzindo o seu instrumento ali, o seu trabalho manualmente. Na manufatura, nós temos que entender algumas questões que antecedem o surgimento da manufatura. Vamos voltar lá nas grandes navegações. Negociantes europeus, muitos deles burgueses, que tinham grande acúmulo de capital, queriam investir o seu capital. Então o que eles faziam? Eles investiam o seu dinheiro em matéria-prima. Quando essa matéria-prima chegava até a Europa, ele entregava a matéria-prima a algumas pessoas em troca de uma remuneração pelo serviço. Então ele dava a matéria-prima, as pessoas trabalhavam, produziam o seu produto, faziam o acabamento da matéria-prima em troca de uma remuneração. Então percebam a imagem no canto inferior esquerdo, algumas pessoas trabalhando na manufatura, ok? A manufatura, ela é a produção de um único produto por várias pessoas, ok? Tudo bem? Vamos para o próximo. Revolução na Inglaterra. A Revolução Industrial, ela iniciou na Inglaterra, tá? Não confundam, ou tentem não confundir. Essencialmente, especialmente na Inglaterra. Alguns fatores contribuíram para isso. Pirataria, principalmente no governo da Rainha Elizabeth I, ela era uma forte financiadora da pirataria. O tráfico de escravos, aonde portugueses e espanhóis utilizavam navios ingleses para o transporte de escravizados. Mão de obra barata dos camponeses, sobre a política do cercamento. Então vamos ter que entender um pouquinho sobre isso. Política de cercamento. O que é essa história de cercamento? Consistia em cercar as terras de uso comum, de onde os camponeses tiravam a sua subsistência para transformá-las em pastos para a criação de ovelhas, ou em áreas de produção de gêneros comerciais. Então, um camponês que tinha uma vasta porção de terra, o governo chegava, tomava aquelas terras, fazia o cercamento, cerca mesmo, tá? Não pensem que é uma outra coisa diferente, não. É cerca mesmo, aquela cerca de arame farpado que às vezes nós conhecemos. Eles cercavam e pronto, estava tomada a terra para o governo. Aquela terra, então, ela seria utilizada para a produção de produtos que geralmente seria beneficiava o próprio governo, tá bom? Um dos fatores que contribuíram para também a Revolução Industrial foram as ricas minas de carvão e de ferro que existiam na Inglaterra. Por mais que não pareça, tá?
favoreceu sim, e existia muita mina de ferro principalmente. Esse fator, tá? Tanto as minas de carvão como as minas de ferro, vai ser essencialmente para um dos motivos da Primeira Guerra Mundial. Condenação do lucro pelo puritanismo. O que é o puritanismo? O puritanismo é o nome dado aos calvinistas que surgiram na Inglaterra. O que são os calvinistas? É uma ramificação da revolução religiosa, tá? Ou da reforma religiosa que iniciou lá no século XVI com Martinho Lutero. E a Revolução Gloriosa, todos nós sabemos que ela faz parte da Revolução Inglesa, que teve dois momentos: a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Mas o que a Revolução Gloriosa tem a ver com isso? A Revolução Gloriosa ela trouxe estabilidade política para a Inglaterra. Então prestem atenção nesses dois últimos fatores: a não condenação aos lucros daquelas pessoas que tinham uma grande quantidade de capital, que realmente essa condenação do puritanismo dos lucros era feita pela Igreja Católica. Então as pessoas que tinham lucros, grandes quantidades de capitais, geralmente eram condenadas pela Igreja Católica. O puritanismo já não condenava. Então você poderia ter lucros, obter lucros e gerar lucros. E a instabilidade causada pela Revolução Gloriosa trouxe aí, digamos, a vontade de comer com a comida. Então uniram-se aí os dois fatores, um privilegiando o outro. Tá bom? Qualquer dúvida, envie seus e-mails para luiscpmarques30@gmail.com. As máquinas inicialmente eram feitas de madeira, mas o que isso tem a ver? Os artesãos, antes da Revolução Industrial, eles tinham as condições de terem as suas máquinas, principalmente máquinas de tear tecido, tinham a oportunidade de colocá-las até mesmo dentro da sua casa. Era uma máquina barata e não precisava de um investimento muito alto, o que vai acontecer alguns anos depois, quando começam a surgir aí as grandes máquinas feitas de ferro. Por que eu coloquei aí? As indústrias de tecidos são as primeiras a usá-las. Usar o quê? Usar as máquinas de ferro, tá? Aquelas pessoas que começaram a investir na indústria têxtil durante a Revolução Industrial, eles financiavam algumas pessoas, alguns criadores que inventassem máquinas de tear produzidas de ferro. Então, se você produzir uma máquina, você receberia uma remuneração, digamos assim, daquele investidor. Tá? Por isso, gradativamente, as máquinas que eram feitas de madeira, elas foram substituídas pelas máquinas de ferro. Isso proporcionou o aperfeiçoamento da metalurgia. Com o aperfeiçoamento da metalurgia, também surgiram aí novas criações, novas invenções. Duas delas foram o barco e a locomotiva a vapor. Esses dois inventos privilegiaram ainda mais a burguesia industrial. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre a burguesia industrial. Por que privilegiaram esse grupo? Porque dava a oportunidade de você escoar a produção com mais rapidez. Você poderia repor o seu estoque de mercadoria com mais rapidez. Assim, o seu comércio, o seu produto sempre estaria à venda. E isso causaria ao investidor um maior lucro sobre a mercadoria vendida. Tá bom? Próximo, então. Consolidação do capitalismo. Durante a Revolução Industrial, tá? As invenções, as ocorrências de melhorias em alguns setores da vida cotidiana fez surgir aí dois grupos sociais novos: a burguesia industrial, que eram aquelas pessoas que tinham capitais, que já tinham bastante dinheiro para investir
nas máquinas, então passaram a ser burgueses industriais, capitalistas industriais. E, de um outro lado, o operariado. Muitos desses operariados eram camponeses que abandonavam o campo, iam para as grandes cidades procurar novas condições de vida. E qual era a opção que eles tinham? Trabalhar nas grandes indústrias, nas grandes fábricas, principalmente fábricas de tecido. Isso trouxe também um grande aumento da população, não só a população das cidades, mas também por causa do avanço tecnológico, principalmente na área da agricultura e da medicina. Na agricultura foram privilegiados a produção de alimentos, dando oportunidade de mais gente ter acesso à comida. E na medicina, dando a oportunidade das pessoas terem melhores condições de vida. Acredita-se que durante os anos anteriores à Revolução Industrial, as pessoas viviam em média 45, 50 anos. Após a Revolução Industrial, as pessoas começaram a viver mais. Então, por isso, esse aumento da população. Ok? O cotidiano das fábricas. Hoje, nós que trabalhamos em fábricas ou indústrias, empresas, nós sabemos que nós temos umas condições muito favoráveis. Nem todas, mas a maioria delas são condições boas. Nos primeiros anos da Revolução Industrial, essas condições não eram tão boas. Vejamos aí na imagem que eu coloquei para vocês. Nós temos crianças em cima das máquinas trabalhando, que era muito normal, muito comum crianças e mulheres trabalharem nas fábricas, principalmente porque era uma mão de obra barata, muito mais barata do que a mão de obra masculina, por ter força braçal. Então, o homem ganhava mais, a mulher ganhava um pouquinho mais, um pouquinho menos, e a criança ganhava menos que a própria mulher. Era então um salário, digamos assim, conforme as condições da força braçal. Essas condições de trabalho, eu coloquei aqui para vocês algumas delas. O ambiente das fábricas era sujo, muita sujeira mesmo, principalmente nas fábricas de tecido. A ventilação era uma ventilação ruim, péssima, muita poeira, causada principalmente quando se fabricava tecidos de algodão. Não tinham refeitórios, os banheiros também, algumas fábricas também às vezes não tinham. O ar era irrespirável por causa do pó produzido pelo algodão. E as pessoas que trabalhavam nas fábricas, elas tinham que trabalhar muitas vezes de 14 a 18 horas por dia. Vejam a condição que essas pessoas se colocavam. Vamos voltar alguns anos atrás, até mesmo na Europa, quando havia o sistema escravista, os escravos trabalhariam entre 14 e 16 horas por dia. Nas indústrias lá da Inglaterra, durante a Revolução Industrial, as pessoas eram obrigadas a trabalhar até 18 horas por dia. Então vejam a que sistema essas pessoas se enquadraram. Os operários sofriam castigos e ameaças. Essas ameaças, muitas delas ameaças físicas, castigos físicos, às vezes por você conversar durante o trabalho, às vezes por você cochilar durante o trabalho, e parece brincadeira, mas é verdade. Tá? E a vida fora das fábricas? Vejam aí algumas imagens que eu coloquei para vocês. Tá? Nós temos imagens de vilas industriais. Vejam ao fundo desta imagem, no canto superior direito, lá no fundo, uma indústria, um galpão grande, e próximo dela, várias casas. Essas casas são chamadas vilas industriais, vilas onde os operários das fábricas trabalhavam. Geralmente essas casas eram de um cômodo. O banheiro era um banheiro coletivo, onde todos usavam, todos na vila geralmente usavam. O esgoto corria a céu aberto
favorecendo assim o surgimento de várias doenças. Uma das doenças que as pessoas que viviam nas vilas operárias eram condicionadas era a cólera. A cólera era uma doença transmitida pela água suja que as pessoas tomavam, as pessoas usavam para a alimentação. E os donos das fábricas? Os donos das fábricas tinham lá o seu luxo, tá? viviam fazendo festas, tinham seus empregados domésticos, suas condições maravilhosas de vida. Então era uma condição muito desigual. Mas ao passar dos anos, vejam que a Revolução Industrial ela começou lá no século XVIII, em 1760 mais ou menos, e agora nós já estamos falando do século XIX. No início do século XIX começou aí com a luta dos trabalhadores. Vários movimentos aí são destacados pelas lutas dos trabalhadores, mas vamos trabalhar somente sobre dois. O ludismo, onde os trabalhadores, pelas condições de vida que eles tinham, eles invadiam as fábricas para destruírem as máquinas. Muitas dessas máquinas, porque as máquinas foram se aperfeiçoando e substituindo gradativamente a mão de obra dos homens. Então, se você utilizava 10 homens para produzir 10 metros de tecido, com a substituição desses 10 homens pela máquina, você produzia 50 metros de tecido usando apenas 5 homens. Então é uma desigualdade tremenda, causando um aumento do desemprego. Surgiram também os chamados sindicatos, ou os termos também utilizados às vezes como associações operárias. No início recebiam esse nome, mas com o passar dos anos foram chamados de sindicatos. Nós temos também o chamado Carta do Povo, ou o cartismo. Muitos consideram como Carta do Povo, mas começou como cartismo, onde os trabalhadores, buscando uma maior participação política, podendo eleger para o parlamento inglês representantes dos sindicatos que lutassem pelo direito dos trabalhadores, enviavam cartas ao parlamento solicitando essa maior participação política. Até que chegou em 1838 a chamada Carta do Povo, que a partir daí então foi estabelecido a participação dos operários no parlamento, tendo o seu representante dentro do parlamento inglês. Ok? Fechamos por aí nossa aula. Qualquer dúvida, envie seus e-mails para luizcpmarques30@gmail.com.